Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança para mais uma live. Com ela, doutora Luciana Fortes, a minha convidada que o pessoal sempre elogia pelo seu conteúdo e seu conhecimento e também pelos seus cabelos. Não sou eu que falo isso, é toda a minha audiência. E como 54%, 55% são mulheres, né? E as mulheres, né, doutora Luciana, são detalhistas, né? Então, elas falam quando eu estou com o cabelo despenteado, elas falam quando eu estou, às vezes, com um pouquinho de barba, elas falam quando a camisa não está abotoada certo. Essas mulheres sempre estão atentas a tudo. E toda vez que a doutora Luciana Fortes está aqui com a gente, tem muitos comentários sobre o cabelo. Mas hoje eu vou falar com a doutora Luciana Fortes, mais uma vez, e sempre de maneira diferente, né? Se é possível nós vivermos mais com saúde. Se você tem uma vovozinha aí, ou nem mais vovozinha, né? Porque hoje as pessoas estão ficando mais doentes mais cedo. E você quer chegar nos 60, porque 60 lá atrás já era um pouquinho, né? 70, 80, com saúde, com plena atividade. E até mesmo nos 90. E por que não dizer até mesmo nos 100 anos? Então, essa é a nossa pauta de hoje. E viver também com 20 anos com saúde. Viver com 30 anos com saúde. Você não pode ter 40 já com problema de intestino, de estômago, de esquecimento, de artrite, de artrose. Não, tem que estar tudo funcionando. Ainda mais nessa idade que é igual a minha, 22 anos, você tem que estar 100% saudável. E a live de hoje é o patrocínio da minha instituição de ensino, né? ISB, Indústria da Saúde Brasil, onde, inclusive, eu também estou fazendo o meu curso lá de naturopatia. Depois de quase 30 anos fazendo entrevistas, agora eu resolvi estudar. Como eu tenho 20 e poucos anos, então dá tempo aí de eu estudar, continuar estudando. Então, torne-se um colega de classe, junto com o Fernando Betete, na Indústria Saúde Brasil. Seja aluno também da doutora Luciana Fortes e aprenda, no mínimo, a se cuidar de você e dos seus familiares. E aí também você pode atender outros pacientes e ter a sua profissão, que a naturopatia hoje é uma das profissões que mais cresce. Lá nos Estados Unidos e Europa, o naturopata é extremamente valorizado. No Brasil, está começando a ter esse valor. Por quê? Muitos bons naturopatas, assim como a doutora Luciana Fortes, com doutorado, estudando cada vez mais e compartilhando esse conhecimento junto a todo mundo aí da mídia, todo mundo aí da internet e também programas de televisão, que a gente sabe ainda que continua sendo aí a grande mídia. Doutora Luciana, é possível vivermos mais com saúde? Essa é a questão que a gente vai dissecar hoje. A ideia é que a gente faça essa abordagem, Fernando, porque o que a gente tem observado hoje, independente da idade, é assim, eu diria assim, que é uma legião de pessoas que estão intoxicadas, parasitadas, desvitalizadas, desnutridas e desidratadas, nessa ordem, inclusive, nesta ordem. Elas então, repete a ordem. Eu vou repetir. Intoxicadas. Então, comem comida de má qualidade, respiram ar de má qualidade, bebem uma água de má qualidade, estão expostas a solventes, a vários radicais livres, né, intoxicantes. E aí, uma vez intoxicadas, elas se tornam mais parasitadas, porque a comida de parasita são essas toxinas que estão no corpo. Com isso, elas ficam completamente desvitalizadas. Então, falta energia vital nelas. A gente olha para a pessoa, Betete, muitas vezes em consultório a gente percebe, não tem brilho no olho. Né? Então, são pessoas com aquele olhar morto, sem vitalidade. A gente percebe que essa energia vital, vibrante, de ser uma pessoa vibrante, não aparece.
E aí a gente percebe que isso tudo resultou em uma desnutrição, até porque muitas vezes, embora comendo alimentos de qualidade, esses alimentos muitas vezes servem aos micro-organismos presentes ali no corpo e não necessariamente a pessoa. E finalmente desidratadas. Então são pessoas literalmente, sabe, Betete, murchas. Sabe aquela pessoa murchinha? Aquela pessoa murcha, que é uma pessoa desidratada, sem essa vitalidade que a água também, que os fluidos corporais promovem no corpo. Então, assim, tem um livro, só concluindo esse raciocínio, assim, dentro dessa questão da vitalidade, do Qi, né, da energia vital, tem um livro muito conhecido na medicina tradicional chinesa, base, inclusive, da medicina tradicional chinesa, que é o livro do Imperador Amarelo. Você já ouviu falar? Betete, o livro do Imperador Amarelo, né? E lá ele fala que de pessoas com 100 anos, né, que vivem 100 anos e que estão parecendo que estão no auge do seu vigor físico, mental, espiritual, energético, estrutural, funcional, etc. E lá ele fala assim, aqueles que nos tempos antigos, né, conheciam a maneira de conservar uma boa saúde, eram as pessoas que percebiam os movimentos da natureza, que no dia a dia observavam os movimentos da natureza, terra, água, ar, fogo, né? Essa matéria toda se interrelacionando para que esse processo de adoecimento não aconteça. Então, na verdade, hoje em dia se fala este mesmo, que é o Imperador Amarelo. Esse livro é datado aí de muitos milhares de alguns milhares de anos, muitos não, alguns milhares de anos, porque foi essa base da medicina tradicional chinesa. E lá ele fala, nesse livro aí, ele já foi sintetizado várias vezes, estudado várias vezes, então, nesses princípios, os princípios que foram mapeados aí, de um processo de adoecimento, ele vem do nível energético até o nível estrutural. Né? Então, começa com essa energia vital, né? Essa energia do corpo, que a gente não percebe pessoas mais vibrantes. Então, são pessoas assim, muitas delas a gente observa e são totalmente mecanizadas, meio zumbis, fazendo as coisas, acordando de manhã cedo e fazendo as coisas muito mecanizadas. Então, a ideia dessa live, desse momento aqui com você, é que a gente faça um apanhado de algumas práticas, de alguns suplementos, né, de algumas atividades que possam atuar nesta meta de morrer jovem o mais tarde possível. Morrer jovem o mais tarde possível. Então, o Laí Ribeiro ele tem até um livro excelente, maravilhoso, chamado Envelhecer Sem Ficar Velho. Né? E esse livro, ele cita, né, vários, no livro dele, na pós-graduação, ele fala bastante a respeito desses parâmetros, né, que ele estudou neste livro, que ele comprovou neste livro. Ele fez uma reunião de vários artigos científicos mostrando, por exemplo, métodos de como é que a gente interfere na genética. Então, Betete, não é porque a pessoa teve toda uma família com cânceres, que o pai morreu com câncer, a mãe morreu com câncer, os irmãos também tiveram câncer, e ela traz consigo esse genezinho, né, que fica ali latente, esperando só um escorregão para que ele também desenvolva um câncer. Então, nesse livro do Laí Ribeiro, que é, assim, para mim, muito interessante, ele aborda essa interferência que a gente pode fazer na genética. Então, a epigenética, ou seja, epi é de acima. Essas práticas todas, acima da nossa genética, é que poderão ditar o nosso destino, o nosso futuro. E aí nós estarmos cada vez mais jovens. Né? Então, existem pessoas, e dentro desse mundo do equilíbrio hormonal, dessa coisa toda que se faz essa propaganda de vida longeva e saudável, alimentação boa, etc., o que a gente vê, às vezes a gente vê as pessoas fazendo comparação do antes e depois, e pessoas, às vezes, Betete, com 40 anos, uma foto de uma pessoa com 40 anos, aí
tempos depois, né, a gente vê uma foto com uma pessoa já com 50 e poucos que parece mais jovem do que quando tinha os 40 e tantos. Né? Então, assim, para mim é uma referência, para mim, o Laí Ribeiro, e especialmente este livro, que é o tema da nossa conversa hoje. Você já leu, você tem esse livro aí, o Imperador Amarelo? Não, não tenho. Eu tenho ele, um PDF de fragmentos dele. Bem interessante mesmo ali. Compartilhei ali, está na Amazon.com aí. Uhum. Agora, então tá, eu quero viver mais, quero viver melhor, e já que você falou do Dr. Laí Ribeiro, ele também tem uma frase, né, que a melhor maneira de morrer... Você sabe qual que é a melhor maneira de morrer? Você sabe, doutora Luciana? Bom, para mim, eu tenho as minhas próprias perspectivas, né? Então, a morte tem que ser um dia que vale a pena viver, como também já é dito na medicina paliativa, né? Uhum. E assim, viver bem até o momento em que você precise realmente partir, né? Então, para mim, o melhor jeito de morrer é você procurar ter uma vida íntegra, inteira, plena, saudável. Ele dá o exemplo que a melhor forma de morrer, lógico, é você viver bem, viver o maior tempo possível e morrer como quando você acende a luz e ela apaga, ela queima. Ou seja, ter aquela morte repentina, né? Ou morrer dormindo, ou aquela morte que acontece alguma coisa ali e você parte, para não ficar 1 ano deitado em uma cama, 2 anos deitado em uma cama, que seja 3 anos em uma cadeira de roda, e você indo morrendo aos poucos, sem a vitalidade, né? Então, acho que esse é o desejo de todo mundo, porque eu imagino, né, quando a gente fica doente, que a gente fica impossibilitado, às vezes, de tomar um banho, de se locomover, de usar o banheiro, e isso, imagine isso aí por 5, 10, 15, 20 anos, né? Que a gente sabe que temos familiares aí que passam aí 20 anos aí numa situação dessa. Então, qual é a primeira dica para que eu possa viver mais e viver melhor, doutora Luciana? Tá. Eu quero fazer só um complemento a essa sua fala, que eu acho bem interessante, que já tive conversas assim com algumas pessoas onde eu estava mapeando os meus medos, né? E aí eu fiquei vendo assim, Betete, de que eu tenho medo? Não tenho medo das coisas, né? Não tenho medo de fazer nada, não tenho medo de bicho, não tenho medo de viajar só, não tenho medo. Eu sou uma pessoa corajosa, digamos assim, né? E aí eu fiquei pensando depois, eu acho que eu tenho medo de uma coisa, eu tenho medo de dar vexame quando for morrer. E aí o que é o dar vexame quando for morrer? É justamente passar por essa grande saga de, às vezes, da dependência, né? De não ter mais autonomia, digamos assim, né? Então, é um medo mesmo que a gente deve examinar, eu pelo menos examino, da gente procurar viver bem o suficiente para ter uma morte como essa que você falou, né? Caminhar com olhos firmes e alertas para esse momento e olhar para trás também observando, sabe, Betete, que valeu a pena, né? Que valeu a pena ter vivido aquele momento, ter vivido bem até aquele momento. Então, eu acho realmente um tema bem importante. Bom, então, assim, dentre as práticas, né, o que a gente deve fazer para que nós possamos viver mais, dentro dessa linha que eu falei assim de intoxicação, parasitação, etc., existem práticas simples que podem contribuir com essa nossa condução. A responsabilidade da gente nessa terra, Betete, é cuidar da gente mesmo. Essa é a nossa principal responsabilidade. Viver bem, cuidando bem da gente mesmo. Então, tem práticas, suplementos e alimentação que eu acho fundamentais. Então, dentro dessas listas, assim, antes de qualquer lista de biohacking, hoje é um termo que se utiliza muito, né, de hackear o próprio corpo, eu penso que é cuidar das emoções, sabe? Essa é a primeira coisa, porque é a base de tudo. É a base de um corpo energético, sadio ou não. Então, quando nós temos aí, por exemplo, uma pessoa adoecida, pode olhar no histórico dela que ela teve emoções adoecidas também, ela não soube tratar daquelas emoções. E aí, a primeira coisa de qualquer item da minha lista vai ser sempre: cuide das suas emoções,
Entenda como é que você reage às situações. E isto ditará a sua saúde, né? Então, uma prática muitíssimo simples, que hoje também está bastante disseminada, existem termos para abordar isso, que é o grounding, né? Quando você pisa no chão, quando você tem contato mesmo com a natureza, aí a gente volta lá no Imperador Amarelo, quando ele fala daquele processo de adoecimento, e que a saúde mesmo ela é definida pela própria forma como a natureza conduz as coisas, né? Observa a natureza e faz dela a sua professora. Então, uma das coisas, um dos elementos mais importantes, o mais importante talvez em um primeiro momento, é a terra. É terra. Então, você ter este elemento terra em você, então as pessoas acham, isso é muito esotérico demais, é etéreo, a gente não consegue compreender, é sutil. Não, não é. Quando a gente fala dos elementos da natureza, a gente fala de terra. Terra, o que é? Você pisar ali no chão, pisar na grama, Betete, reduz inflamação, reduz dor, melhora o humor, regula a pressão arterial. Olha só, uma pessoa com uma crise de pressão arterial está num momento em que não tem acesso ali a um medicamento, pisar no chão, andar descalço, colocar os pés na grama. 20 minutos de grounding, né, que é essa atividade de você estar ali em contato direto, descalço, na natureza, no chão, já reduz essa carga tóxica, inflamatória, melhora o humor da gente. Então, para mim, esse também... Aí, veja, eu cuido das minhas emoções, quando eu começo a pisar no chão, eu começo a estabilizar o meu eixo emocional, digamos assim, né? Na medicina tradicional chinesa e em vários outros estudos, existe o que a gente chama de chakras, né? Que são os centros energéticos do corpo. Então, na medicina tradicional chinesa, eu dou aula lá também, na indústria da saúde Brasil, a gente até evita, de certo modo, de falar de chakras, os 7 chakras, como os chakras. Não, eles são alguns dos chakras. Todos os nossos orifícios, né, os nossos poros, eles podem ser considerados vórtices de energia. Então, quando a gente faz essa atividade de tocar no chão, de pisar no chão, que é o nosso... Aí, se a gente fosse ver esses principais chakras, é o chakra do aterramento, o mais importante para você se sentir no chão, aterrado, no presente. Essa é a primeira dica de prática de que a gente chama de biohacking, né? Outra coisa interessante... Sim. Caras e bocas. Uhum. Meus amigos, eu vou completar 30 anos fazendo jornalismo na área de saúde e qualidade de vida. O Fernando de hoje é diferente de 30 anos quando eu comecei. 30 anos quando eu comecei a fazer matérias na área da saúde, era só cirurgia e antibiótico. Deus me deu essa oportunidade de entrevistar milhares de profissionais da área da saúde, que não se restringe a médicos, profissionais da área da saúde. A mente foi aberta para valorizar e receber informações da importância da natureza. Até porque você que está me assistindo aí, se você perguntar principalmente para sua avó, na época lá da sua avó, tinha um hospital na cidade. Quando tinha, na cidade grande, porque a cidade do interior as pessoas tinham os filhos pelas parteiras e o pessoal só morava na zona rural e se tratava de maneira natural, porque essa medicina que você conhece, ela tem aí essa medicina moderna, o quê? 100, 150 anos. Então, receba essa informação da doutora Luciana Fortes, que está abordando um pouquinho aqui da medicina chinesa. E, caso você tenha dúvida, pesquisa aqui no canal do Fernando Betete outras entrevistas, ou pela própria internet, e você vai ver, sim, a importância da meditação, a importância dos chakras, a importância da medicina ayurvédica, que eu vou fazer uma série sobre medicina ayurvédica, a importância da medicina chinesa, né? E dos hábitos que a vovó lá cuidava do Fernando e cuidava lá da doutora Luciana, era pé no chão, você brincava na terra, você chegava em casa todo sujo de barro,
Você ia nadar no corguinho, você ia nadar lá no riozinho, todo sujo. E para quê? Você comia goiaba com bicho, né? Hoje a goiaba tem que estar perfeita, tem que estar até com uma etiqueta, tem que ter tomado banho, a goiaba, a maçã, tem que estar tudo chique. Na nossa época, nós pegava direto ali com tudo que tinha ali. E estamos vivos, porque o sistema imunológico também se fortaleceu com tudo isso daí. Mas pode continuar, doutora Luciana. Pois é, é por isso que eu falo de que essas práticas, Betete, elas, se a gente observar o ciclo da natureza, o movimento da natureza, por exemplo, acordar com o sol. Acordar com o sol. Aí hoje a gente sabe, dentro da medicina, existe toda uma linha de estudo que é o ciclo circadiano. Acordar com o sol, dormir quando ele se pôr, né? Se preparar pelo menos para isso, né? Então, a segunda dica aí, inclusive, é justamente esta luz solar, essa luz do sol. O Laí Ribeiro, ele fala muito também a respeito dessa questão da luz do sol, ele cita nos livros dele também que o sol pela manhã, ele vai melhorar o humor, ele vai regular o sono, vai atuar nesse ritmo circadiano, né? O sol, ele é tão importante que nas pesquisas, inclusive do Dr. Laí Ribeiro, nas coisas que ele coloca, ele mostra, por exemplo, a incidência de doenças antes e depois do filtro solar, antes e depois das fábricas, né? Porque a partir do momento em que as pessoas ficaram trancafiadas 12 horas ali em fábricas sem luz do sol, as doenças começaram a aparecer com muito mais frequência. Né? Os filtros solares também. Então, assim, é uma incongruência, né? Quando a gente fala de naquela época em que as pessoas tomavam muito sol, passavam o dia inteiro sol a sol, inclusive existia isso, olha, eu trabalho de sol a sol, dizendo que a pessoa trabalhava o dia inteiro exposto ao sol. E existia menos câncer de pele. Então, assim, parece uma incongruência se você for observar, né? Ora, agora que nós temos mais bloqueadores de luz, da luz solar, como que as pessoas estão tendo mais câncer? Deveria ser uma pergunta na cabeça das pessoas, né? Então, a luz do sol, ela é fundamental durante o dia. À noite, essa luz ela deve ser reduzida. Inclusive, essas luzes que a gente tem contato, a luz do nosso celular, a luz do nosso laptop, a luz da televisão, toda essa fonte de luminosidade azul, ela deveria ser reduzida drasticamente com o crepúsculo, né? Então, se a gente observar, viu, Betete, é bonito isso também. A aurora, que é a luz da manhã, né, o nascer do sol, ali por volta das 5, em algumas regiões, né, 5 da manhã, aquela luz solar, ela é muito semelhante à luz do crepúsculo. Isso também é um sinal da natureza. Acordei, então a luz ela vai ficando aquele tom amarelado, que é uma luz cósmica, dita cósmica, né? Todo aquele poder do dia dizendo, olha, acorda para a vida. Então a luz vai ficando cada vez mais branca, cada vez mais intensa. E aí você desperta completamente. Isso também produz neurotransmissor. Então, quando você. Aí, ao longo do dia, e ali no entardecer, a luz já está ficando amarelinha de novo, amarelada, né? Aquele tom mais âmbar, mais bonito. O crepúsculo já convida você a se acalmar, né? A acalmar os ânimos, a reduzir a carga de trabalho, a se preparar para o próximo nível, que é um sono. Todas as pessoas, para viver mais, elas precisam de um sono de qualidade. E esse sono de qualidade não é só dizer chegou a hora de deitar e dormir ou desmaiar. Tem gente que desmaia, né, Betete? Passou o dia tão cansado, deita na cama e simplesmente desacorda, né? Ele fica ali desacordado, não é dormindo, não é num sono profundo e reparador. Ele fica ali frente a um dia de tanto estresse, o corpo não tem mais energia. Então, ele passa a noite, às vezes, ali naquele sono, não é um sono reparador, já acorda de manhã cansado.
Então, assim, uma próxima dica de biohack seria esta também, um sono de qualidade. E esse sono monitorado, porque às vezes a pessoa diz assim, eu acordo. É uma pergunta comum nas minhas consultas, né? Quantas vezes a pessoa acorda durante a noite? Ela fala assim, eu acordo 3 vezes para fazer xixi. E aí eu falei assim, não é que você acordou para fazer xixi, você acordou e aí você aproveitou para ir fazer xixi. Então, às vezes não é uma disfunção ali da bexiga. Tem gente que diz assim que evita tomar água a partir de um determinado horário da tarde para não ficar com muito líquido e ter que acordar à noite. Entende isso, Betete? Então, assim, na verdade, o que a pessoa está fazendo, o que o corpo da pessoa está fazendo, ela não tem hormônio suficiente, o corpo dela não tem fluxo de energia suficiente para um sono efetivamente regenerador, um sono efetivamente reparador. Então, o corpo acorda ela, acorda a pessoa, e ela vai, aproveita e vai fazer xixi. E o pior, sabe, Betete, é que tem gente que aproveita, vai ao banheiro e ainda dá aquela saltadinha na geladeira, que é um hábito, uma compulsão. Sim, sim. A gente encontra pessoas, são pessoas desnutridas, visivelmente desnutridas. Qualquer pessoa com compulsão alimentar é uma pessoa desnutrida, né? E aí a comida, inclusive na hora certa, que é um desses itens da minha listinha de biohacking, é também fundamental, né? Então, comer nos horários certinhos também é um indicador de que a pessoa vai viver mais. Lá no livro do Imperador Amarelo, ele fala, por exemplo, de uma alimentação frugal, ou seja, uma alimentação simples e nutritiva, né? Tem gente que come e que aquela comida, aquela alimentação serve apenas para matar a fome. Não é uma alimentação que serve para nutrir a pessoa, né? Tem também um livro, aproveitar que você está listando esse, viu, Betete, que eu acho assim primoroso, chamado Ferramenta dos Titãs. Ferramenta dos Titãs é um livro. É um livro que reuniu várias pessoas consideradas pessoas de boa saúde, né? Pessoas longevas, pessoas com bastante energia, prósperas, né? Pessoas com um pensamento equilibrado, ou seja, com as emoções bem tratadas. Aí entrevistou-se esse conjunto de pessoas e perguntou-se para essas pessoas o que é que você faz, qual que é a sua rotina para que você seja tão próspero na saúde, né, na vida financeira, né? Quais são os seus hábitos? Então, esse livro, Ferramenta dos Titãs, eles falam de atividade física, de hábito de sono, de hábito de contato com as outras pessoas, de hábitos profissionais, de suplementos alimentares, de pensamento. Gente, pensamento cria tudo. Pensamento cria tudo. Por isso é que é aquele que está na minha listinha, né, prioritária, cuidar das suas emoções, que é esse aspecto energético que é tão importante e tão bem abordado dentro de linhas terapêuticas como a medicina tradicional chinesa. Então, assim, é algo que vale a pena. Esse livro aqui tem 768 páginas. Ele é um livro... E aquele ali do Imperador Amarelo, 800 páginas. É um senhor conteúdo, né? É muito conteúdo. E veja, um deles, né, esse Ferramenta dos Titãs, ele é um livro relativamente novo, né? Faz um ano, nem um ano faz, 3 de abril de 2023. Pois é. E o livro do Imperador Amarelo, né? Ele traz diálogos desse lendário Imperador Amarelo lá na China de 2.700 anos antes de Cristo. Veja bem. Então, uma coisa, né? uma referência de 3.000 anos, praticamente, né? Antes de Cristo. E uma referência muito recente, que é essa da Ferramenta dos Titãs, que trazem dicas muito semelhantes, né? Então, eu diria assim, é algo para se pensar, é algo para se levar em conta, né? Então, ensinamentos e práticas que estão aí atravessando milênios,
né? É para se pensar, então, algo de 5.000 anos, né? Porque eu estou falando de 3.000 anos antes de Cristo, aí nós estamos agora aqui mais 2.000 anos depois dele, né? Então, eu diria que é algo para a gente prestar atenção. Aí, Betete, existem algumas práticas também de desintoxicação. Você lembra da listinha lá, né? Estamos intoxicados. Então, dentro dessas práticas de desintoxicação, além de suplementação, que é algo que eu quero falar, dar uma palhinha que seja, sabe? Lá mais para o final da live, existem práticas de desintoxicação que só acontecem quando o seu corpo transpira. Então, quando você faz sauna, por exemplo, existem toxinas que só saem quando você faz sauna. Ou então, Betete, existem também algumas práticas de hipertermia, né? Então, assim, uma esteira com uma espécie de colchonete com infravermelho. Existem saunas secas também, né? Que aí nessas saunas secas existe uma placa ali de infravermelho. Então, assim, ela vai, a sauna, além de fazer de eliminar essas impurezas, né? Essa oleosidade intensa, de desobstruir os poros para que a sua pele passe a ser uma pele que realmente consiga absorver o que você passa de bom ali, às vezes o magnésio transdérmico, né? Ou a própria luz do sol, quando você vai tomar o seu sol ali. Então, é importante você transpirar. E aí, na transpiração também, aí entra a importância também da atividade física. Né? A atividade física, quando você realmente leva a sério isso, fazendo uma corrida, fazendo uma atividade de musculação, e aí, né, Betete, nós que já passamos dos 20, você ainda está nos 20, né? Mas nós que já passamos dos 20, precisamos, inclusive, intensificar essas atividades físicas, porque músculo é sinal também de boa saúde, né? É importante ter músculo. Pois não. Atenção, atenção, momento da fofoca aqui. Vamos perguntar para a doutora Luciana Fortes quais são as atividades físicas dela, né? Então tá, ela está falando que é bom isso, que é bom aquilo, mas vamos lá. Doutora Luciana Fortes, o que você faz na sua rotina, né? Tem alimentação, tem desintoxicação, na parte de exercícios físicos. Vamos lá, conte a verdade. A verdade, sempre. Eu começo sempre com uma rotina de respiração. Então, quando eu acordo de manhã, eu costumo fazer uma respiração guiada até, do Wim Hof. Não sei se você conhece o Homem de Gelo. Depois você pesquisa aí, você vai ver que coisa interessante que ele faz, né? O trabalho que ele faz em termos de controle do corpo pela respiração é algo impressionante. Para liberar também emoções que não foram bem trabalhadas, né? Para desobstruir o corpo de uma maneira geral, essas meditações ativas que envolvem técnicas de respiração controlada é forte, viu, Betete? Inclusive, na disciplina que eu trabalhei de neurociência com meus alunos, lá na Indústria da Saúde Brasil, uma das coisas que eu abordei foi justamente uma das meditações do Wim Hof, onde algumas pessoas fizeram e tiveram catarses assim violentas, porque vieram à mente eventos que foram muito traumáticos na vida. Então, eu começo com uma boa respiração, né? E aí, depois disso, eu faço uma caminhada até a academia. A minha academia, a academia que eu faço, ela propositadamente fica a 2,5 km da minha casa. Então, eu vou correndo. Então, já faço, vou correndo e volto correndo. Então, por dia eu faço 5. Você faz o aquecimento. No mínimo eu faço 5 quilômetros de corrida. E aí, na academia, eu faço de segunda a sexta, atividade física, musculação mesmo. Então, um dia eu faço musculação dos membros superiores e no dia seguinte eu faço de membros inferiores. Então, atividade física. E olha, Betete, uma das coisas que eu percebo em mim, Luciana Fortes, né? É que, mesmo fazendo bastante atividade física, eu ainda tenho uma certa dificuldade em transpirar. Para você ver o quanto a transpiração é algo que realmente
é importante no ser humano, né? Então, quando você transpira, quando você está eliminando ali aquelas toxinas, né? O teu corpo inteiro responde àquele momento de desintoxicação, de liberação, é uma liberação. Então, essa é a minha rotina de atividade física. É o quê? É isso tudo até as 8 da manhã? Isso tudo até as 8 da manhã. Eu acordo às 5h30. A minha rotina é essa, das 5h30, e aí até as 8 da manhã eu já estou em casa para tomar um café da manhã. E que hora que você dorme? Aí, a hora que eu durmo... Peguei. Vamos ver. Ela fala que tem que dormir antes das 10, vamos ver. Não, o horário correto... tem até algumas pesquisas que mostram, né, Betete, com relação ao sono, que qualquer momento, né, qualquer instante que você durma antes da meia-noite é como se fosse dobrado para o corpo, né? Então, o poder de regeneração, de recuperação do corpo é dobrado. Então, assim, se você dorme das 22 até ali a meia-noite, que são 2 horas, é como o seu corpo entende, o processo que é feito ali no seu corpo é o equivalente a praticamente 4 horas. Então, o horário que eu durmo, eu procuro dormir todos os dias antes da meia-noite. Existem algumas atividades, né, que eu de acompanhamento aqui com o meu esposo, que muitas vezes não me permite isso. Contudo, essa é a minha prática, antes da meia-noite, todos os dias, né? Tá bom, tá perdoado. Tá perdoada, obrigada. Sou grata. Temos um Vamos tempinho lá. aí para falar mais de algumas coisas? Escolhe mais uma dica especial para a gente finalizar. Tá legal. Então, assim, já que é uma dica... Mas antes de você falar, ela vai Sim. dar uma dica aqui importantíssima para você viver mais e viver melhor. Mas antes eu queria dar o recado aqui, entre em contato com a Indústria Saúde Brasil, seja meu colega de classe, seja aluno também da professora Luciana Fortes, está aqui o WhatsApp, você está com tempo, o horário você faz quando você puder, tem ensino à distância, Brasil, fora do Brasil, você vai receber um diploma, você vai cuidar melhor da sua saúde, você poderá se tornar um profissional naturopata e exercer essa profissão com muito orgulho, ajudar primeiramente você mesmo e depois os seus familiares e ganhar dinheiro atendendo os seus pacientes, tá? Então acesse aí industriasaudebrasil.com.br e o telefone WhatsApp está ali 998475891 DDD 51, que o pessoal lá vai te atender de forma muito carinhosa. E eu queria compartilhar aqui também o Instagram da doutora Luciana Fortes, é luciana.fortes.teste metabólico. Eu vou te contar, ela está precisando de uma assessoria de imprensa, ela faz um título enorme ali, mas vamos lá, luciana.fortes.teste metabólico. Você vai ali no Instagram, se inscreve, ali tem todas as postagens dela, ela também vai fazer dupla lá com o Chitãozinho Chororó, tá lá cantando, tem aqui os Reels também, ela sempre está postando conteúdo, então quer saber mais sobre saúde natural, luciana.fortes.testemetabólico.com.br. Então, agora a dica para melhorar mais a saúde ainda, doutora Luciana. Aí a dica, meus queridos, é focar em uma alimentação que efetivamente alimente, nutra e que retire a pessoa daquele ciclo de desnutrição, desvitalização e desidratação. Então, existem vários suplementos para otimizar, por exemplo, o poder cerebral, como o azul de metileno, o ômega 3, a coenzima Q10. Existem, por exemplo, suplementos que aumentam, que ajudam a produção da telomerase. A telomerase é uma enzima, queridos, que aumenta o tamanho dos telômeros, que é o que define a sua, né, digamos assim, a sua saúde em termos de vitalidade, de vigor, né, de força, de juventude, digamos assim. Então, aí nós temos vários suplementos que a gente já comenta nas minhas lives aqui com o Betete, eu sempre cito, como, por exemplo, a cúrcuma,
A cúrcuma é fundamental, né, para desinflamar o corpo, né, para ajudar a produção desta enzima telomerase. E aí, se eu tivesse que citar a vitamina D, que nós já falamos hoje, inclusive vitamina C, principal antioxidante, né? Mas se eu tivesse que citar um suplemento, uma coisa só, de tudo em termos de alimentação, eu cito algo que é lá do tempo da vovó também, como diz o Betete, que é a babosa. Então, a babosa, que você pode usar o suco de babosa, tem inclusive no mercado já prontos, né? Alguns que já passaram por processos fermentativos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos no nosso corpo cerca de 250, 260 mil proteínas diferentes no corpo. Quantas? 250 mil. Uau. Mas todas essas proteínas, viu, Betete, elas são, na verdade, conjuntinhos de Lego, que aí as pecinhas são pecinhas como pecinhas de Lego, que são os aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos. Desses 20 aminoácidos, existem 9 deles que o nosso corpo não produz. E como o nosso corpo não produz, eles são chamados de fundamentais, de essenciais. Você tem que buscar lá na alimentação, tem que dar seu jeito de colocar para dentro do corpo, porque o seu corpo precisa, mas não está dentro dele, o corpo não sintetiza naturalmente. E aí a aloe vera, onde vem a boa notícia, a aloe vera, que é a babosa, desses 20 aminoácidos que vão formar essas 250 mil proteínas, ele tem 18. Então, assim, é algo extraordinário, né? É uma planta que nem a botânica conseguiu esgotar toda a potencialidade dela. É a rainha dos fitoterápicos, a babosa, né? O aloe vera. Então, a aloe vera possui aí muitas micronutrientes, minerais, 75 nutrientes diferentes, 20 minerais, e dos 20 aminoácidos essenciais, 18. Então, assim, é uma planta que vai poder desintoxicar o corpo, inclusive, Betete, a aloe vera, ela é antitumoral, ela é cicatrizante para pessoas que têm úlceras internas, por exemplo, ela consegue cicatrizar com uma relativa velocidade, né? É muito rápido o processo de cicatrização, não deixa nem, na verdade, nem cicatriz deixa, né? Cura, né? Limpa ali e não deixa nem cicatriz. Ela é usada também como vermífugo, então ela consegue eliminar muitos vermes do corpo, né? Muitos micro-organismos, e é altamente nutritiva, porque além desses micronutrientes que nós falamos, vitamina A, C, vitaminas do complexo B para ajudar aí a memória, né? O Betete falou também logo no começo, que nesse processo de envelhecimento, de senescência, as pessoas vão ficando com memória curta, como dizem, né, Betete? E aí a babosa também auxilia nesse processo. Lembrar um detalhe, vou fechar com isso, viu, Betete, que o envelhecimento já foi considerado doença. A OMS, ela passou por um processo assim, muito polêmico e precisou tirar o envelhecimento como uma doença, mas antigamente, antes, a OMS, podem pesquisar aí, a OMS considerava envelhecimento uma doença, né? Então, envelhecer sem ficar velho, ou seja, você aumentar em idade e permanecer saudável, é possível sim. As pessoas às vezes dizem assim, eu estou com problemas na coluna, com os músculos fracos, com problema na bexiga, com câncer. Mas isso é normal, né? A pessoa já tem 70 anos, é normal. Eu falei, não é normal. O normal é ter saúde, e isso é normal. Estar doente não é normal. E envelhecer saudável é possível envelhecer sem estar senil, né? Sem estar demente. Gente, olha que coisa linda, você envelhecer e não precisar, né, usar recursos para conseguir estar tranquilo, feliz, pleno, saudável. Eu entrevistei o neurologista Dr. Ben Schmidt recentemente. Ele teve 12 derrames cerebrais, 12. O último que ele teve, ele não conseguia abotoar uma camisa. Ficou 2 anos em uma cadeira de rodas, hoje ele está normal. Sim. Mas ele me relata isso com muita força, né, Fernando? Esse simples ato aqui, ó, né?
abotoar, desabotoar uma camisa, e, consequentemente, você expande isso para o banheiro, para tomar um banho, para fazer as necessidades, que é uma situação muito privativa, e aí depende de pessoas para poder ajudar. Então, chegar aos 100 anos, né, de forma lúcida, ativa e independente, acho que eu tenho certeza que todos nós aqui que estamos ligados nessa live é o nosso desejo, né? É o nosso desejo. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Bom, no livro Ferramenta dos Titãs, que eu comentei, existe uma citação do Siddhartha Gautama, o Buda, né? E assim, como é que você faz, qual é o segredo da vida, né? Então, se repita para você mesmo, eu sei pensar, eu sei esperar e eu sei jejuar. Né? Então, quando ele diz assim, eu sei pensar, eu tenho boas regras para a minha vida, eu tenho boas decisões, eu tenho boas perguntas que eu faço para mim mesmo e para os outros, então eu sei pensar. Ou seja, entra naquele parâmetro lá que eu falei das emoções. Eu sei esperar. Então, mesmo uma pessoa que está numa situação de dependência, sem autonomia nenhuma, se ela souber segurar as emoções dela e se ela souber esperar o tempo de alocação correta dos recursos dela, ela pode sair. E é o caso do David Smith, que você acabou de falar, e o caso de tantas outras pessoas, e eu acompanho de perto uma pessoa que eu sou muito admiradora, né, e que está sabendo esperar. E eu sei jejuar. É uma pessoa a pessoa que sabe jejuar é uma pessoa que é capaz de suportar diversas dificuldades, que tem tolerância à dor, né, que tem tolerância, que é resiliente. Então, jejum é isto, é você se abster de várias coisas, né? Então, assim, saiba pensar, saiba esperar e saiba jejuar. Saber esperar com prudência, com sabedoria, né? E no momento certo, ter a ação necessária para você viver. Conversei aqui com a doutora Luciana Fortes, a gente tem um encontro praticamente todas as semanas. Prometo trazer a doutora Luciana Fortes, que sempre está aqui e sempre traz bastante audiência também. E lembrando que você pode ser meu colega de classe e aluno da professora Luciana Fortes, aqui sendo um naturopata, né, um estudante aí de naturopatia na indústria da saúde Brasil.com.br. O WhatsApp está aqui do lado, DDD 51998475891. Falei rápido, dá uma paradinha aí no YouTube, coloca o dedo, digita aí e entre em contato. Tem preços diferenciados, o horário você pode fazer no horário que melhor lhe atender. Tem cursos mais rápidos, cursos mais extensos. É você quem escolhe. O primeiro passo, quem tem que dar é você. E cuidar da sua saúde só depende de você. É isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima live. Tchau, doutora. Tchau, querido. Grata, viu?